Olá! Hoje a gente vai embarcar numa viagem incrível pela história do espanhol. Sabe, como um dialeto que era falado num cantinho da Península Ibérica se tornou essa força global que a gente conhece? Pois é uma história, olha, de conquista, de muita transformação e de uma identidade que está viva até hoje, sempre mudando. E para começar, já vamos com um dado que é de cair o queixo. O espanhol é, nada mais, nada menos, que a terceira língua com mais falantes no mundo inteiro. É um verdadeiro gigante, né? Que está conectando centenas de milhões de pessoas em todos os cantos do planeta. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que isso aconteceu? Pensa bem. Como um dialeto regional, nascido numa terra de castelos, conseguiu crescer tanto a ponto de virar um gigante mundial? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, para entender essa história, a gente precisa voltar bastante no tempo. A nossa jornada começa lá na Idade Média, numa região da Península Ibérica chamada Castela. Mal sabiam eles que ali estava o berço de uma língua global. Pois é, o primeiro nome da língua era castelhano, ou castelhano. E o nome, olha só que curioso, tem tudo a ver com o lugar de onde ele veio. Vem do latim castella, que quer dizer literalmente terra de castelos. Uma descrição que, convenhamos, era perfeita para a paisagem daquela região na época. E o mais curioso é o ambiente onde essa língua nasceu. Não foi num palácio chique, num grande centro cultural. Nada disso. Foi numa fronteira braba, montanhosa, um lugar de batalha mesmo. O castelhano era a língua falada ali pelos defensores do reino asturo-leonês lá no século IX. Era de fato uma língua forjada na resistência. E olha, a coisa andou rápido. Se no século IX era só um dialeto, em 1042 já aparecem os primeiros textos literários, as jarchas. Aí chega 1492, um ano que muda tudo. A língua ganha sua primeira gramática, fica padronizada, e no mesmíssimo ano ela embarca com Cristóvão Colombo para uma viagem que, bom, mudou a história do mundo, né? Essa viagem de Colombo em 1492 foi, sem dúvida, um divisor de águas. Porque quando o castelhano chegou nas Américas, ele não só se espalhou, ele se transformou completamente. Foi uma mudança radical. É bom a gente lembrar que, antes de 1492, as Américas eram um caldeirão de línguas, um mosaico absurdo. Estima-se que existiam umas 123 famílias de línguas diferentes. É muita coisa. A chegada do espanhol, claro, deu início ao processo de hispanização, que foi basicamente a imposição de uma língua em cima dessa diversidade toda. Processo super complexo que reconfigurou identidades e culturas por séculos. Só que a língua não ficou parada, né? Ela é viva. Nessa nova casa, ela começou a absorver influências, a se adaptar. Começaram a surgir mudanças no som, na fonética mesmo. Por exemplo, a perda do som do D, então aburrido vira aburrio. Ou aspiração do S, sabe? Pastos soa meio como pastor. Resumindo, a língua estava ganhando um novo sotaque. Aliás, melhor dizendo, muitos sotaques novos. E toda essa história de transformação, de expansão, leva a gente para um debate bem moderno e fascinante. Afinal, com tanta variação, qual é o nome certo dessa língua? Basicamente, a discussão gira em torno de dois nomes: castelano e espanhol. Castelano é o nome original, lá do Reino de Castela. Já espanhol é o termo mais moderno, que meio que diz que essa é a língua da Espanha inteira. E escolher entre um e outro não é tão simples assim não. Lá na Espanha, a coisa é bem política. Para quem fala catalão, galego ou basco, usar castelhano é uma forma de dizer, olha, a minha língua também é da Espanha, não só o castelhano. Agora, aqui na América Latina, essa diferença quase não existe. A gente usa os dois como se fossem a mesma coisa, sem crise. Para completar, a Real Academia Espanhola, que é tipo a autoridade máxima da língua, usa oficialmente língua espanhola. E aqui a gente entende o tamanho da questão. Imagina só, se cada país começasse a chamar a língua de argentino, mexicano, colombiano, seria o primeiro passo para quebrar em 1000 pedaços uma língua que hoje é super unida, né? No fim das contas, o nome carrega o peso da união. Mas aí fica a pergunta. Com tanta gente espalhada, com tantas diferenças, o que é que mantém essa comunidade linguística tão conectada? Olha, essa união do espanhol não acontece por acaso não. É um trabalho constante. As várias academias da língua, uma em cada país, trabalham juntas para manter uma regra, uma ortografia padrão para todo mundo. E claro, tem a cultura, né? A literatura, o cinema, a música. Tudo isso cria uma ponte que conecta todo mundo que fala espanhol.
E o resultado prático disso tudo é o mais legal, é que o nível de entendimento entre quem fala espanhol, não importa onde, é muito alto. Alguém de Madrid consegue conversar tranquilamente com alguém de Lima, e isso é impressionante para uma língua que está espalhada pelo mundo inteiro. E claro, não dá para falar de união sem falar do legado cultural. Essa língua foi moldada e enriquecida por gênios da literatura. Pensa só, Miguel de Cervantes, Octávio Paz, Jorge Luiz Borges, até o próprio Antônio de Nébrija, o cara que fez a primeira gramática. O trabalho deles é uma herança, um patrimônio que pertence a todo mundo que fala espanhol. Tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Uma pergunta para o futuro. O espanhol não para de crescer. Milhões de pessoas estão aprendendo a língua agora mesmo. E o grande desafio vai ser como manter essa união tão forte. Como é que essa língua viva, que nasceu numa terra de castelos e conquistou o mundo, vai encarar os próximos séculos? É uma história que com certeza ainda não acabou.